Olá amigos, eu aqui com um novo vídeo em relação ao Vasco da Gama. Que sufoco, hein? O Vasco entrou em campo contra o América Mineiro com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon e Medel, Piton. Na linha de frente, Praxedes, Paulinho e Zé Gabriel. E no ataque, com Peck, Verratti e Alex Teixeira. No segundo tempo, entraram em campo Paê, Rossi, Jair, Sebastião e Puma. Então o Vasco no início do jogo fez logo 1-0. Começou o jogo, com 4 minutos de jogo, o Peck meteu uma bola, o Verratti fez o gol. Aí não demorou muito, o time deles empataram 1-1. E o time deles dominou o Vasco. O Vasco ganhou, mas quem jogou bola foi o América. Aquele tal de Juninho no meio de campo, agora vê, o Paê ganha 1.100.000 no Vasco, para ficar na reserva. O Juninho, deve ter a mesma idade do Paê, 30 e poucos anos, joga bola pra caramba. E o Paê tá lá encostado lá no Vasco, lá, não joga nada, então era melhor pegar o Juninho. A mesma idade, ele deve ganhar quanto? Uns 20 mil lá no América. E o outro do Vasco ganha 1 milhão e pouco. Então, tem coisa errada, né? Mas fazer o quê, né? A gente não pode julgar, então deixa pra lá. Mas o Vasco, ele começou o jogo, começou bem. De repente, deu um apagão no time todo, menos o goleiro. Começou, time todo apagado. O América estava ocupando o jogo no primeiro tempo e no segundo tempo. Não é para você vascaíno que podia ser o Vasco dominou o jogo, não. Eu pensei que o Vasco, inclusive falei até com a minha esposa, o Vasco hoje vai meter uns 4-0. Esses 4-0, o Vasco ganhar de 2-1, foi o maior sufoco. O Paê fez o gol de falta já nos acréscimos. E outra coisa, se fosse para o VAR, aquela falta não ia valer não, porque antes o Vasco fez uma falta e o juiz não marcou. Então, eu que vejo o jogo, eu vejo os dois lados. Então, para o Vasco foi muito bom o Vasco ter ganho, lógico. O Vasco pegou 40 pontos, então depende de ali uns 3 ou 4 pontos só. O Vasco não precisa nem mais vencer, basta empatar os jogos todos, porque ele está livre, entendeu? Então, quer dizer que o time do Vasco hoje não entrou em campo. Parecia que tinha 20 jogadores do América e tinha 10 do Vasco. Que só deu o time dele, só o time dele. O time dele é muito ruim. Ali só se salva o Juninho, mais ninguém. Entrou um garoto dos juniores também no segundo tempo, já no finalzinho, ele parece ser bonzinho de bola, eu esqueci o nome dele. Ele é dos juniores, ele tem, acho que tem para 19 anos, 18, coisa assim. Aí é bom de bola ele. Então ele entrou e deu trabalho ao Vasco. Então, para mim, o melhor jogador em campo hoje, para mim, foi o Juninho. O Juninho foi o melhor jogador em campo hoje para mim. Não é por ser vascaíno, Paê fez o gol, você é o melhor, não, de jeito nenhum. O Juninho foi o melhor jogador em campo para mim. Do Vasco, o melhor foi o goleiro. Então, porque no começo, o Peck começou bem e o Verratti é sempre aquele, né, lutador, né? O Verratti não é um craque de bola, ele é lutador. Então, o Verratti, ele perdeu 2 gols. Um de frente para o gol vazio, a bola bateu na trave, voltou e cabeceou e jogou para fora. Aí quer dizer que aí fica difícil. Então o Vasco fazer o quê? O Vasco tem um time bom. O time do Vasco é um time bom. Não é ótimo não, é um time bom. Tem umas peças boas ali, certo? Mas o que peca o Vasco um pouco ainda é o meio de campo. O Alex Teixeira não presta para o Vasco. Esse Praxedes, ele é muito bom de bola. Eu gosto dele. Mas ele tem um defeito muito grande. Ele não sabe passar a bola. Ele vai passar para o jogador, com 1 metro de distância ele erra. Todo passe dele está no pé do adversário. Todo passe dele para o adversário. Então, quer dizer que ele não é jogador para o Vasco. Tem que devolver ele aí, está emprestado. O Vasco devolve ele e bota o Jair, que Jair é melhor que ele que vai. O Jair, ele tem arrancada para gol e não erra tanto passe que nem esse Praxedes. Não estou dizendo que o Praxedes é ruim de bola, não. Ele é bom de bola. Ele só é ruim para passar a bola. Toda a bola dele erra. Toda ele erra.
Então fica difícil, né? Ele apanhar de A e entregar a B, aí fica difícil. Então, mas o Vasco não jogou nada hoje. Começou bem, muito bem. Depois deu um apagão no time nos dois tempos. A América foi melhor nos dois tempos. Então, se tivesse que alguém sair com vitória, conforme o Vasco saiu, mas se o América sair com vitória, não seria nada demais, não. Porque o América jogou mais que o Vasco. Entendeu? Então, a gente tem que falar a verdade. A gente não pode negar. Ah, vou chegar aqui e vou falar, não, porque o Vasco deu um baile, o Vasco é isso. Não, não foi nada disso. Foi totalmente o contrário. O Vasco levou, foi um baile do América. O América deu um cansaço no Vasco enorme. Tudo que o América fazia dava certo, tudo. E o que o Vasco fazia dava errado. O jogador do Vasco hoje estava tão mal que até a bola atrasada para trás o Vasco era no pé do adversário. Eu falei com a minha esposa, como é que pode? Tá dando para trás e ainda dá no pé do adversário. Então o Vasco, o time do Vasco está um time, não é ótimo, é um time bom. Ele está simplesmente mal treinado. O Vasco é aquele time cansado, joga devagar, não tem pique. Ali, o único que dá aqueles piques mais ou menos ali ainda é o Peca, ainda o Rossi quando entra. Só o time do Vasco é um time de apaga, sei lá, esquisito. Tem a defesa do Vasco, o melhor da defesa do Vasco para mim é o Medel. Medel é o melhor. O Léo é bom, mas ele não está jogando, eu acho que deve estar machucado, eu não sei. Então, da defesa do Vasco, o único que não presta, ele para mim é o Tony Bambu. O Bambu pode ir embora de graça. Aquele não presta, aquele não vale nada. Eu estou falando como jogador de bola, até como pessoa, deve ser excelente, tá? Então, como jogador, ele não serve o Vasco. Então, quer dizer que mais um jogo, o Vasco ganhou na sorte, que o Paê bateu aquela falta muito bem batida, o goleiro soltou bem, quase que o goleiro pega. Se fosse um pouquinho mais baixo, ele pegava. Mas o Paê bateu bem lá em cima, ele bateu duas faltas, né? Uma chutou na barreira, a segunda ele botou para dentro. Então, beleza pura. Eu vou fazer o quê? A gente vai agora, o próximo jogo vai ser eu esqueci o dia, mas vai ser Vasco, o próximo jogo é um jogo adiado, que o Vasco era para ter jogado primeiro com o Cruzeiro, para depois jogar com o América. Mas como o Cruzeiro adiou o jogo, aí o Vasco jogou com o América primeiro, o próximo jogo vai ser o Cruzeiro. Então vai ser o próximo jogo do Vasco, agora vai ser o Cruzeiro. O Vasco agora só vai pegar pedreira. O Vasco vai pegar Cruzeiro, Grêmio, Bragantino, só esses times assim. Então, se o Vasco não ganhasse hoje, ia ser difícil o Vasco ganhar. Porque esse time que ele vai pegar pela frente, se o Vasco empatar todos os jogos, o Vasco está classificado. O Vasco não cai. Porque o Vasco tem um jogo a menos que os demais. Então, o Vasco bota fogo, né? Então, o Vasco não vai chegar lá em cima, de jeito nenhum. Agora, o Vasco está lutando para degola, para não cair. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai mentir? Não é verdade mesmo. O Vasco está lutando para não cair. Então, tem 5 times ali para cair. Desses 5 não são 7, se eu não me engano. O que caiu até agora foi o América Mineiro. O Goiás está assim, ó. O Goiás parece que perdeu hoje. Então, o Goiás, se perder mais uma, cai. Ele não pode perder mais nenhuma partida. Se ele perder, ele cai. Então, praticamente tem 2 fora. Aí tem 2 acima. O 20 e o 19 praticamente está caído. Falta o 18 e o 17. Esse 18 e 17, quem está lá é Cruzeiro. E o outro, eu esqueci quem é o outro que está lá. Então, o que acontece? O Vasco foi para 40. Mas tem que segurar aqueles 40 para poder não descer mais. O Vasco ganhar para poder subir mais. Então tem que ganhar uma boa se o Vasco chegar no próximo jogo contra o Cruzeiro, que dos jogos que o Vasco vai enfrentar, o mais fraco é o Cruzeiro. O mais fraco. Porque o resto vai ser Grêmio, Bragantino, Atlético Paranaense. Então vai ser esses times. Quer dizer, o Corinthians. Então o mais fraco é o Cruzeiro. Então o Vasco tem que fazer tudo para ganhar o Cruzeiro. Se ganhar o Cruzeiro, aí é correr para o abraço.
tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Não esqueça daquele like, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações, tá bom? Então tchau, até o próximo vídeo. Até a próxima vitória. Tchau.